Eu recebi uma crítica de um amigo meu dizendo que se eu era favorável ao Maduro. Não, eu não sou favorável ao Maduro. Aliás, pessoalmente, eu não gosto dele. Acho que um dos grandes erros da esquerda foi mais ou menos desse estilo de se manter no poder, de querer ficar no poder. O apego, né? Aquele apego que o Cabral falou, que as pessoas se seduzem pelo poder, né? Que se torna um vício. Eu também acho. A minha relação é com a Venezuela, né? Com o povo venezuelano. A grande mídia está fazendo um trabalho de falar da Venezuela, da situação da Venezuela, mas se fosse assim tão grave, gente, se lá dentro estivesse tão horrível do jeito que eles estão falando, para mandar ajuda humanitária, que na verdade não é uma ajuda humanitária, eles querem realmente o petróleo da Venezuela, né? É o maior produtor de petróleo do mundo, né? Eles têm dinheiro, sim, tem muito dinheiro, mas esse dinheiro está todo bloqueado, quer dizer, não se pode usar desse dinheiro. Então, é uma situação caótica, né? Caótica. Eu quero soluções pacíficas para a Venezuela. E o Brasil, ele tem necessidade de fazer um trabalho pacífico. Ele tem necessidade de fazer negociações. Né? Nós não podemos começar a seguir os Estados Unidos como cordeirinhos, gente. Não pode, não dá. Tá? Eu acho que nós temos cabeças pensantes, não precisamos ser porta-voz de ninguém, né? E precisamos tomar atitudes sérias em relação à Venezuela. Ajuda humanitária, o Maduro falou que vai receber agora da Rússia. Mas a situação não é tão caótica assim, porque, veja, o brasileiro está indo fazer cirurgia lá, o brasileiro vai fazer compras em Santa Helena, por isso que muita gente ficou presa lá, tá? E eu vou responder para esse meu amigo um texto do Alfred Maurice Zayas, que ele é do Conselho Humano da ONU. Os Estados Unidos não podem estrangular a economia por sanções e depois chamar isso de crise humanitária. Ele foi contratado pela ONU para fazer um levantamento da Venezuela, tá? Durante as eleições da Venezuela, nós tivemos observadores internacionais lá, né? Então, veja que a situação não está assim, da forma com que está se passando para a gente, tá bom? Deixei bem claro que não quero invasão na Venezuela porque ela é rica em petróleo, né? E como brasileira, eu posso me posicionar e devo. E estou me posicionando, né? Eu quero que o chanceler brasileiro pare de ser um porta-voz de outros países e comece a pensar que o Brasil é o maior país da América Latina. Tudo tem que ser negociado, né? Principalmente com os nossos irmãos. Vou falar agora um pouquinho do nosso ministro do Meio Ambiente. Ministro, eu vi que você demitiu pessoas do IBAMA, muitos por sinal, e quer reduzir as sanções, né, multas, né, aplicadas pelo órgão. Então, ministro, eu quero dizer para você, assistir um filme que chama-se O Índio, Aquele que Deve Viver, ou o índio é aquele que deve morrer. Porque é exatamente a situação dos aimirias atuarias, tá? Quando o senhor nem pensava em ser ministro, aliás, eu acho que andava de calcinha curta, os índios eram atacados por fazendeiros com aviões. Eles tiravam as portas dos aviões e atiravam nos índios.
Tem uma série sobre isso, viu, ministro? Uma série de fotografias, uma série de livros que o senhor pode ler, que deveria ler, para ter conhecimento da história, tá? Eles precisam ser preservados, a cultura deles precisa ser preservada, nada de processo de aculturação, né? Não vamos nos transformar nos Estados Unidos, né? Não vamos começar a ficar benevolentes com as invasões de terra, que são 14 invasões até agora em área indígena. É muito grave isso, ministro. É muito grave, tá? Então, eu vou indicar para que você leia, para que você se informe, para que você veja o outro lado da moeda, porque ver de um lado só é fácil, né? A verdade, ela tem o lado de um, o lado do outro, e, na verdade, o que está acontecendo. E pode até ter mais verdades, tá? Mais possibilidades. Então, dê uma olhadinha nisso para não cometer equívocos terríveis, né? Isso chama-se oposição criativa, tá? Agora o ministro da Educação. Ministro da Educação, você vai me desculpar, mas chamar os... né? Chamar o brasileiro da forma que o senhor está se referindo a ele no mínimo, triste, né? Eu ouvi o comentário do Paulo Saldiva na TV Cultura, que eu acho uma pessoa delicada, doce, meiga, e ele mostrando alguns casos de jovens que estão no curso de medicina e como chegaram ali, né? Então, são esses exemplos, viu, ministro, que a gente tem que pegar. Quanto à sua portaria, eu vou dizer uma coisa muito simples, né? Disciplina tem uma necessidade primordial dentro, né, de uma escola. Os símbolos nacionais precisam realmente ser reativados, estimulados. A gente precisa mostrar o orgulho, né, pela pátria através desses símbolos pátrios. Mas filmar, ministro, começar a entrar dentro da privacidade, né, das escolas, das crianças ou da própria família, foi uma coisa que Goebbels fez na Alemanha, né? Na Alemanha nazista, né? O marketing, né, alemão é uma coisa fora de série, é apaixonante, né? E um detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pessoal de marketing da Alemanha nazista foi para os Estados Unidos e foi recebido, sabe por quem? Foram recebidos pelo Walt Disney, né? Na época, os atores, as pessoas que tinham algumas posições, não receberam, não participaram do evento, né? A técnica deles era muito à frente, por isso que o Walt Disney recebeu. Então, o marketing, né, da própria Cambridge está muito à frente, mas não deve ser usado, tá? Vamos continuar da maneira antiga. Encontre bons diretores. Selecione esses bons diretores que tenham autoridade, não sejam autoritários, né? Sempre conversando, sempre negociando. E a questão da violência é uma questão tão grave, tão séria, porque ela é estimulada, né? Ela é estimulada porque ela produz lucros, né? Então, o único caminho que nós temos, ministro, para fazer uma reforma da educação, da reforma social, é através da educação, tá? Pensa muito nisso, ministro. Se o senhor tiver alguma dificuldade, pede para sair. Tem muita gente que pode substituí-lo. Tem muitos outros que são capazes. Falar em violência, né? Foi preso aqui no Brasil, né, o chefe do cartel do México. Chefe do cartel do México. É um dos piores cartéis do mundo, né? Está no Datena, viu, essa notícia. Então, já passei meu recado. Por hoje eu fico aqui.
mas não sem fazer uma ressalvazinha para o Lula, para a família do Lula, e que é muito triste perder uma criança, né? Então, meu abraço para vocês, minha solidariedade, e meu coração está junto com todos vocês. Tchau, gente.